bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 26 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar, leitos de UTI, que parece ser a medida de ouro assim do governo do estado, e a gente continua assim com leitos de UTI disponíveis. A gente meio que deu uma estabilizada nessa última semana no número de pacientes de Covid-19 no estado, não só de Covid-19, mas no número de pacientes total em leitos de UTI no estado, aqui um pouco abaixo de 3.000 pacientes. Então a gente está vivendo um período de estabilidade, o que não é 100% uma boa coisa, porque o melhor seria a gente ter continuado decrescendo, que nem os leitos clínicos. Os leitos clínicos, gente, decresceu bastante, a gente continua em decrescimento o número de pacientes em leitos clínicos, mas os leitos de UTI não estão decrescendo tão rapidamente. O problema da gente estar aqui com a lotação ainda muito alta nas UTIs é caso venha um novo período de aceleração. Observa aqui, ó, a gente saiu de 13 de fevereiro com 2.000 pacientes e era aqui um mês depois, né, no meio de março, a gente já tinha passado de 3.000 pacientes, já estava com uma fila gigantesca, mais ou menos uns 800 pacientes. Então a gente saiu aqui de necessidade de 2.000 leitos de UTI para necessidade de 4.000 leitos de UTI em coisa de 3 ou 4 semanas. Duplicou. Se acontecer a mesma coisa novamente, a gente já vai ter um colapso muito antes, porque a gente tem poucos leitos de UTI hoje em dia disponíveis no estado e com certeza não tem a capacidade de criar muitos mais leitos que nem aconteceu aqui nessa época. Observa que a gente não tinha em fevereiro desse ano 3.000 leitos de UTI, a gente tinha na faixa de 2.800, mas hoje a gente já está aqui na faixa de 3.300, 3.200 leitos de UTI no estado. Mas enfim, a gente está num período de estabilidade, não deixa de ser uma coisa boa, poderia estar acelerando, né? Mas só que também não é a melhor coisa possível, porque poderia também estar desacelerando. Mas enfim, a vacinação no estado. Gente, essa semana a gente não foi bem na vacinação, foi uma das semanas com a menor quantidade de vacinas aplicadas, pelo menos das últimas 4 semanas foi a menor. 216.000 doses aplicadas apenas, e também aí tem uma questão das doses restantes, gente. Pelo que eu vi hoje, né, nesse fim de semana, ao longo do fim de semana, de sexta-feira até hoje, está acabando a segunda dose da Coronavac. Quem recebeu a primeira dose há 4 semanas atrás da Coronavac, hoje está correndo o risco de ter a sua segunda dose atrasada. A gente já está vendo aqui em Porto Alegre, já tem outras cidades que pararam a vacinação da segunda dose com a Coronavac porque não chegou a vacina. A gente sabe que teve um gargalo de produção no Butantan, mas as prefeituras continuaram dando primeira dose de Coronavac. Estava vindo vários carregamentos da vacina da AstraZeneca, e aí aquela falha de comunicação entre a Secretaria Estadual, secretarias municipais e o Ministério da Saúde podia continuar dando Coronavac como primeira dose, e o pessoal deu Coronavac como primeira dose. Tinha que ter focado muito na AstraZeneca como primeira dose. Isso não foi feito e acabou as doses da Coronavac. Ainda não acabou 100%, mas está acabando. Mas então, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Não é o fim do mundo, tá, pessoal? Se atrasar coisa de 1, 2, até 3 semanas a segunda dose da Coronavac, não vai ter consequências na imunização. Tá? A gente já tem até pesquisas que dizem que se atrasar um pouco é até melhor a imunização, tá? Então fica tranquilo, se atrasar um pouquinho, e eu acredito que não vai atrasar mais do que 2 ou 3 semanas a vacinação da segunda dose com a Coronavac, exatamente porque o Butantan já está fabricando novas doses, já chegaram os insumos para o Butantan continuar a fabricação das doses, teve aquele atraso na busca da matéria-prima, né, do IFA na China, não tinha avião para ir, não sei o que, não conseguiu receber na hora, enfim, atrasou o recebimento desse insumo eu falei da Índia, mas é da China, tá? Eu não sei se falei da Índia ou se falei da China, eu tenho ficado com a Índia na cabeça ultimamente porque a situação lá tá tão ruim, né? Mas enfim, da China.
O Butantan já recebeu esse insumo, já está fabricando e, em teoria, na semana que vem devem chegar mais doses. Essa semana, acredito que não cheguem novas doses da Coronavac, a não ser que tenha algum remanejamento interno de um estado para o Rio Grande do Sul. Não sei se Santa Catarina não tem um estoque de Coronavac, ou se o Paraná não tem, dá para fazer uma troca, né, mandar a AstraZeneca para lá, porque a gente tem vacina da AstraZeneca bastante aqui para aplicar. E outra coisa, pessoal, é segura a vacina da AstraZeneca, tá? Só dizer isso, não vou nem entrar muito em detalhe. Mas enfim, a vacinação nessa semana deu uma diminuída, chegamos na metade do que a gente já chegou, a gente já conseguiu aplicar 500 mil doses em uma mesma semana, agora ficou em 216 mil doses. Não é legal, a gente tinha que estar acelerando, só não está acelerando por essa questão de não ter as doses, né? Mas enfim, gente, vamos lá. Porto Alegre, como é que tá? Aumentou a discrepância. Porto Alegre, hoje, a Secretaria Municipal já conhece 140 mil casos e a Secretaria Estadual ainda não chegou nos 120. Então aqui a gente tinha 21 mil casos não considerados, hoje tem 22 mil casos, um aumento aqui de 920 casos da semana passada para essa semana, que a Secretaria Estadual não está observando. Mas vamos lá, dados do Rio Grande do Sul. Essa semana a gente chegou aqui a 948.958 casos, o que dá um avanço mais ou menos na mesma medida das semanas anteriores. Claro, um pouco mais baixo, de 30 mil na semana passada para 27 mil nessa semana, é 10% a menos. Então a gente teve uma redução no número de confirmações, é uma coisa boa. Mas se a gente olhar as 4 últimas semanas meio que como uma só, a gente observa que é um período mais ou menos de estabilidade nos casos, porque a gente tinha aqui uma média de 4.215 casos por dia, que foi um bom decrescimento daquelas médias de 7 mil casos por dia que a gente teve nessas 3 semanas, depois uma média intermediária de 5.600, daí ficou aqui nessa média de 4.200, 4.500 casos por semana, e agora baixou um pouco de 4 mil. Só que essa semana a gente teve feriado, né? Então talvez tenha tido uma diminuição nas notificações e por isso que eu não estou ainda comemorando muito esse decrescimento. Talvez na semana que vem a gente veja que continua a estabilidade. Mas se a gente vê semana que vem de novo uma média aqui de 3.500 casos por dia, aí sim é uma coisa para a gente observar com mais alegria, que está num novo período de decrescimento, e é isso que a gente quer ver, né? Mas só para a gente comparar, a gente continua num patamar muito alto de casos por dia. Diminuiu, mas continua num patamar muito alto. Lembrando, o auge da primeira onda aqui, 2.300 casos por dia, vamos arredondar para cima, né? No dia 7 de agosto de 2020. Então a gente ainda está aqui, não está mais no dobro do auge da primeira onda, mas está perto ainda do dobro do auge da primeira onda. E o que mais que a gente pode observar? Os casos ativos deram mais uma pequena diminuída, chegaram a 10.565 casos ativos, e os óbitos a gente chegou a 24.196 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,5%. Essa semana a gente registrou 1.004 novos óbitos, o que é uma coisa boa, tendo em vista que nas semanas anteriores a gente tinha registrado acima de 1.300 novos óbitos, mas ainda é uma quantidade muito alta de óbitos para o Rio Grande do Sul. Lembrando que por diversas semanas, o ano passado inteiro, a gente nunca registrava mais do que 500 óbitos por semana. Agora, no início desse ano, quando chegou a cepa P1, que a gente começou a ver essas quantidades aqui de 600, 1.000 óbitos, 1.500, quase 2.000 óbitos numa mesma semana, e depois começou a diminuir. Então a gente continua tendo uma grande quantidade de óbitos, e eu quero observar as taxas de letalidade semanal. Continuam muito acima da média. Observa aqui essa semana 3,7% a taxa de letalidade semanal, sendo que no estado a gente foi por um ano inteiro, né, mais do que um ano, a gente ficou com a taxa de letalidade na casa de 2%. Ou seja, se a letalidade tivesse sido de 2%, não teriam sido 1.000 óbitos, teria sido praticamente 500 óbitos. Ou seja, ainda tem gente vindo a óbito acima
da média do próprio estado. Isso mostra que o nosso sistema de saúde ainda não se recuperou completamente, a gente continua sobrecarregado, tá, gente? Essa é a realidade que essa taxa de letalidade semanal vem nos mostrando. Olha só, a gente chegou aqui a 5,7% de taxa de letalidade semanal há 4 semanas atrás. Isso aqui é praticamente o triplo do que a gente sempre conseguia, né? De 2% para quase 6%. Mas enfim, testagem no estado, 40% de positividade, foram feitos só 25 mil testes PCR essa semana. É assim, é muito pouco, gente, é muito pouco. E continuo reclamando aqui dessa proporção, que é sempre a mesma, né? Sempre 2/3 dos testes vão via teste rápido, 1/3 dos testes via teste PCR. Aqui tá bem ruim a questão da testagem no estado. Tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar essa semana. Se não conseguir, assim, um parêntese, se tu não conseguir a segunda dose da Coronavac, fica mais ou menos tranquilo. Vai atrás, procura, vê se não tem um posto de saúde que ainda tem algumas doses guardadas da Coronavac, lembrando que tu não precisa fazer a segunda dose no mesmo lugar que tu fez a primeira dose, e lembrando que não adianta tomar a segunda dose de uma marca que não é a marca da tua vacina. Se tu tomou a primeira dose da AstraZeneca, tá tranquilo, é daqui a 3 meses que tu vai tomar a segunda dose. Só que se tu tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose tem que ser Coronavac. Então dá uma ligada nos postos, vê quais são os que ainda tem, e não precisa também correr e adiantar a sua segunda dose da vacina, gente. Aguarda os 28 dias, porque antes a imunização não é tão completa, tá, pessoal? É entre 21 e 28 dias, o ideal 28 dias mesmo, tá? Isso daí é o que dizem os artigos científicos do estudo da própria Coronavac. E agora tem artigos aí mais atuais dizendo que pode esperar mais um pouco. Quanto pouco é esse? Bem sinceramente eu ainda não sei, mas só que uma margem de manobra com certeza tem, tá, pessoal? Bem, enfim, era mais ou menos isso. Muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.